Bom dia a quem eu ainda não vi, Shalom, graça e paz. Àqueles que não tive a oportunidade de dar um abraço ou um bom dia, no final a gente dá esse abraço e esse bom dia. Posso pedir para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40? Isaías é talvez o livro mais profético da Bíblia. É um livro que aponta para Jesus. Vamos ler o verso 3 do capítulo 40 de Isaías. Tudo o que Isaías escreve aponta para Jesus, tudo o que Isaías escreve aponta para o Filho de Deus. É um livro muito, muito profético. Então, no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 3, diz assim: uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Senhor Espírito Santo, nós entregamos esta palavra nas Tuas mãos. Te peço que possas ministrar aos nossos corações. Te peço que possas usar cada palavra que vai ser lançada aqui, Senhor, para tocar em cada um de nós. Que possa haver mudança, que possa haver transformação, que possa haver entendimento e que possa haver posicionamento. Pai, eu oro declarando que a Tua presença, Senhor, nos possa envolver, nos possa abraçar a todos, aos que estão aqui, aos que estão a ver no direto. Que mesmo aqueles que vão ver a gravação depois possam ter essa presença do doce Espírito Santo, nos trazendo estas verdades, para nós não sermos mais enganados e sabermos aquilo que o Senhor espera de nós e como nos posicionarmos para não perdermos o que Deus espera de nós. Prepara os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor Espírito Santo. É o que eu te peço no nome de Santo Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. O que é um deserto? O profeta Isaías fala aqui de um deserto. Um deserto é, nós procurando no teu Google, aprendemos que há dois tipos de deserto. Há o deserto frio e o deserto quente. Eu não fazia a menor ideia. Vocês sabiam que existe uma coisa chamada deserto frio? Há um deserto frio e um deserto quente. Eu não fazia a ideia. Isto porquê? Isto foi ao teu Google. Que a gente vai ao teu Google que nos ensina coisas boas também. Porque o conceito de deserto, a definição de deserto, é um lugar onde chove muito pouco. Não tem a ver com se tem areia ou se tem gelo. É um lugar onde chove muito pouco. Então, um lugar onde chove menos de 250 milímetros por ano é considerado um deserto. Por isso há o chamado deserto frio e o deserto quente. Eu confesso a minha ignorância. Eu, quando ouvia falar em deserto, a gente pensa... Vê aqueles filmes, não é, do Lourenço da Arábia. Malta nova não sabe o que é o Lourenço da Arábia. Aqueles que são mais avançados, mais calejados como eu, sabem o que é o Lourenço da Arábia. Aqueles, a gente, quando pensa em deserto, pensa em quê? Palmeiras, oásis, um calor insuportável. É isso. Mas também há o deserto frio. Então, qual é o maior deserto do mundo? É o continente da Antártida, com 14 milhões de metros quadrados. Eu aprendi isto. É o deserto frio. Qual é o segundo maior deserto do mundo? O deserto do Saara. Aquilo que para nós, comuns, é considerado o deserto. A única coisa que eles têm em comum é que não chove, ou chove muito pouco. E não só. E que é muito difícil um ser humano sobreviver num deserto, seja frio ou seja quente. Se no deserto quente a gente morre de sede, não é? A menos que se tenha um grande suplemento de água, de bebidas, se num deserto quente a gente morre de sede, num deserto frio o que não falta é água congelada. Mas nós vivemos lá e morremos rapidamente, em segundos, pelo frio. Eu uma vez vi umas filmagens nem sei em que rede social foi, de alguém que estava bem alguns lá na Ásia, com 37 graus negativos. E a pessoa, ao fim de uns segundos, saía de casa toda protegida. Aquilo era mesmo propósito para filmar. Com uns óculos, tipo óculos de mergulhador, saía, tirava os óculos, punha os óculos, tipo 3 segundos ou 4, quando voltava, depois em casa filmavam, as pestanas estavam coladas já com gelo, tipo segundos. Porquê? Porque aquilo realmente é um frio brutal. Claro, se isto fosse no outro deserto, uns segundos depois a pessoa está a suar por todo o lado. Então, os desertos são lugares áridos, são lugares onde nós temos poucas espécies animais ou vegetais, algumas resistem, mas nem todas resistem lá. Resumindo, um deserto é um lugar difícil para viver. Um deserto é um lugar solitário,
Nós vemos que os nómadas, quando andam... Falando do deserto mais tradicional que nós conhecemos, eles andam de noite normalmente e escondem-se durante o dia, sempre à procura de um oásis. Portanto, é um lugar solitário. Não há ninguém normalmente que diga vou de férias para um deserto, seja ele frio ou quente. Pergunta, será que o profeta Isaías estava aqui no capítulo 40 a falar do continente da Antártida ou do deserto do Saara? Claro que não. Ele não estava a falar de nenhum destes dois. Isaías, como profeta que era, não estava a falar de um deserto físico que é palpável. Isaías estava a falar de um deserto espiritual. Como eu disse, o livro de Isaías é um livro muito, muito profético. Isaías estava-nos a falar do deserto espiritual, onde há aridez, onde há dificuldade de sobreviver, onde as condições de sobrevivência são difíceis, mesmo não sendo nem quente, nem frio, não tendo nada a ver com isso. Um deserto espiritual. Aliás, uma das frases que os crentes utilizam muito é estou a passar por um deserto. É ou não é? É uma frase que... Conhecem aquela linguagem do crentez? Quem viu aqui o filme Procurando o Nemo? No Procurando o Nemo a gente aprende o balanhês, não é? Que a Dori sabia falar balanhês, falava com as baleias. Nós, os crentes, temos o crentez. Usamos algumas frases que no mundo mais ninguém entende, mas é estou a passar por um deserto, está amarrado, a gente pensa logo numa corda. Aquelas frases que a gente usa que fazem parte da nossa cultura. Então, o que é este deserto espiritual onde muitas vezes nós, os crentes, e com alguma razão, dizemos que estamos a passar? Todos nós sabemos o que é um deserto espiritual. Eu resumi aqui em algumas frases para nos tentar ajudar a perceber aquilo que o Senhor nos quer ministrar hoje. Porque é difícil. Todos nós sabemos o que é o deserto, mas é difícil explicar. Se chegasse aqui alguém que não soubesse nada de nada, nem soubesse quem era Deus, não soubesse quem era Jesus, não soubesse nada, como é que nós explicaríamos o que é o deserto espiritual? Nós diríamos o quê? Que o deserto espiritual é quando estamos a tentar passar, ou estamos a passar por uma situação em que tentamos sobreviver. Esse é um deserto espiritual, uma das definições de deserto espiritual. Ou então é quando muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, embora não estejamos sós. Temos uma multidão às vezes ao nosso lado e nós sentimos-nos sozinhos. Parece que estamos num lugar onde ninguém nos vê, onde nós não vemos nada, onde não vemos ninguém. É quando nós sentimos até, parece que Deus se esqueceu de nós e tudo parece estar a correr mal. Isso é quando o crente diz, estou a passar por um deserto. Ou então é quando nós, parece que nunca mais conseguimos alcançar algo. Tudo aquilo que nós lutamos, todos os objetivos que nós temos, nós não conseguimos alcançar. Tudo aquilo que a gente quer, a gente não alcança. Aquilo parece que está quase e a gente falha. Eu podia continuar a dar mais exemplos, mas eu acho que todos nós conseguimos perceber o que é um deserto espiritual. Pergunta, quem é que aqui já passou por um deserto? Se calhar era mais fácil perguntar quem é que nunca passou por um deserto. Porque nós estamos a passar por um deserto. A minha casa está a passar por um deserto. Não tem a ver com questões que dependam de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte nesse deserto. E muitas vezes nós estamos nesse deserto e não sabemos o que fazer. Então, uma das coisas que nós vamos aprender nesta ministração é o que fazer quando eu estou num deserto e o que não fazer quando eu estou num deserto. Todos nós sabemos que há coisas... Todos nós temos, ou a maioria de nós, tem máquina de lavar em casa, não é? Máquina de lavar roupa, ou micro-ondas, ou fogão. Ninguém lava o gato na máquina de lavar roupa, pois não? Mas podia, é para lavar. Hoje em dia, não sei se sabem, nos Estados Unidos, que é o país onde se ganha mais dinheiro com processos judiciais, cada máquina de lavar roupa que vem diz não coloca animais nem crianças lá dentro. Nos micro-ondas também. Porquê? Porque há uns anos atrás houve pessoas que puseram um animal no micro-ondas para o secar e o animal morreu e colocou um processo contra essa empresa. E a empresa perdeu e pagou milhões de dólares de processo porque não disse que não se podia fazer. Ou seja, às vezes são coisas óbvias, mas as pessoas depois usam os subterfúgios que não sabem. Vocês sabem que aqueles para-sóis que a gente põe no carro para proteger do sol, se vocês forem, se receberem um de presente de uma empresa, que seja em cartão, diz lá num cantinho, não conduzir com isto colocado. Porquê? Para garantir que ninguém conduz de propósito, bate com o carro e mete um processo. Porquê? Porque aquilo que é óbvio, há quem não saiba. Por isso nós estamos a pensar hoje o quê? Mas eu sei como é que é um deserto.
Mas Deus nos vai ensinar hoje o que eu devo fazer quando estou num deserto e o que eu não devo fazer. Porque talvez o que eu acho que é óbvio naturalmente falando, mas espiritualmente falando não é. E eu ando a bater contra a parede, literalmente, e a parede nunca mais desaparece. E é importante nós percebermos isso, porque, deixa-me dizer-te uma coisa com toda a transparência, é inevitável que mais tarde ou mais cedo a gente passe por um deserto. Faz parte da vida do crente, faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de amadurecimento, faz parte do processo de tratamento do nosso caráter, faz parte da nossa vivência de crente passar por um deserto. A questão é como é que eu me posiciono no deserto e o que eu devo aproveitar de bom no deserto. Porque o deserto tem coisas boas, amém? O deserto tem, seja o natural, seja o espiritual, tem coisas boas. A gente pode não conseguir ver no momento, mas tem coisas boas. Pergunta, é bom ou mau estar no deserto? Depois de tudo isto que eu disse, toda a gente responde, é mau, é mau. Não, depende. Depende do ponto de vista. Eu sei que é uma resposta um pouquinho difícil de engolir, mas depende do ponto de vista. Depende da postura de quem está no deserto. Pode não ser, eu não perguntei se era agradável, perguntei se era bom. Eu costumo dar um exemplo que serve para muita coisa. Aqueles que de nós têm filhos, gostam quando têm que levar os filhos às vacinas. Então, quando são bebezinhos, a gente não gosta. Porquê? Assim que se espeta a agulha, começa uma choradeira. A gente já sabe que vão ter febre durante 2 dias ou 3, vão dormir mal, vão ficar alterados. Ou seja, é agradável levar o filho às vacinas? Não. Mas é bom, porque o resultado que vem a seguir faz com que aquela inoculação que é feita permita que o bebê ou a criança não apanhe algumas doenças que são perigosas e que há 100 anos atrás trazia uma morte prematura de uma criança ou de um bebê, ou até outras condições a seguir quando é adulto. Portanto, não é agradável, mas é bom. O resultado pode ser bom. Por isso é que eu disse que depende da postura de quem está no deserto, ser bom ou mau passar por lá. Deixa-me dar-te um exemplo. Há 2 semanas ou 3, o Senhor ministrou-nos sobre aquela geração, sobre os espias, não é, que foram ver a Terra Prometida. Está lá em Números, sobre a geração que morreu no deserto. Teve medo dos gigantes, não entrou na Terra Prometida. Para essa geração, o deserto foi bom ou mau? Foi mau. Morreram no deserto. Porquê? Por causa do seu posicionamento. No entanto, sabem quem é que passou por um deserto? Jesus. O Senhor Jesus, a Bíblia diz-nos, foi levado pelo Espírito Santo a um deserto. Ficou lá 40 dias e 40 noites em jejum. E saiu de lá cheio do Espírito Santo e iniciou o seu ministério. Então, o deserto foi bom ou mau para Jesus? Foi bom. Depende de quê? Mas porque Jesus era Deus. Não. Por causa do posicionamento que Jesus teve no deserto. Jesus teve um posicionamento que não deu hipótese a que o deserto se tornasse algo errado. Já aqueles 10 espias e todos os que foram contagiados tiveram um posicionamento de medo, tiveram um posicionamento em que deram lugar ao inimigo. E aí o deserto tornou-se em algo mau. Portanto, a postura ou o posicionamento que nós temos é daquilo que o profeta fala quando diz: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam um caminho reto. O que ele está a dizer aqui é, claramente, o posicionamento de quem confia em Deus, o posicionamento de quem confia na palavra de Deus e não se assusta com o que está a acontecer, não se assusta com o que está a ver, não entra em pânico, não desiste, não desanima, mas pelo contrário, aproveita o tempo no deserto para quê? Para se aproximar de Deus. Nós podemos aproveitar o tempo no deserto para ficar tristes, desanimados, acharmos, Deus não quer mais nada comigo, então amoei, não quer mais nada com Deus. Ou podemos aproveitar o tempo no deserto para, pelo contrário, percebermos, estou triste, como diria uma música de há uns anos atrás, está triste, dá glória a Deus. Estás a chorar, dá glória a Deus. Aproveitar, estás desanimado, dá glória a Deus. Tudo é aquilo que nós vamos fazendo, dando glória a Deus. Uma das coisas que eu aprendi neste deserto em que nós temos estado a passar agora, uma das coisas que eu aprendi, que é algo que nós devemos, como cristãos, como crentes que buscam a presença de Deus e a transformação, uma coisa que eu aprendi é que eu, em vez de estar preocupado com o que eu ainda não tenho e que estou a passar, eu devo estar grato por aquilo que eu já tenho. Eu devo estar grato pela minha vida, pela minha saúde, pela minha casa, pelos meus filhos. Em vez de eu estar triste pelas limitações que eu tenho,
eu tenho que estar grato pelas limitações que eu não tenho, que Deus já operou coisas e fez com que eu não tenho limitações. E se nós virmos isto desta maneira, o deserto é o quê? É o ponto de partida para nos impulsionar para o ministério que o Senhor tem para nós, em vez do deserto ser o lugar em que eu vou ficando esvaziado da presença de Deus e ficar cada vez mais longe daquilo que Deus tem para mim. Esta foi a postura que Jesus teve. Aproveitar aquele tempo, 40 dias de jejum, sem comer e sem beber. Acham que é fácil? O Espírito Santo estava em Jesus. O Espírito Santo fortaleceu. Claro que Jesus teve que renunciar, mas Jesus é esse exemplo. E este posicionamento que aqui o profeta Isaías fala, de quem confia em Deus para fazer um caminho para o Senhor, nos mostra uma verdade clara. Quem se lembra de uma coisa que a gente aprendia na escola, quando se fazia aquela pergunta, qual é o caminho mais curto entre dois pontos? É uma reta. Que a gente aprende isso na escola. É básico. Eu para ir daqui, ali, ao computador, o caminho mais curto é uma reta. Não é uma curva. Não é fazer um caminho alternativo. E o que o profeta está a dizer é, estás no deserto, o caminho mais curto para Deus é o deserto. Faz um caminho reto para Deus. Traça uma reta para Deus. Ou seja, aquilo que nós aprendemos na escola há uns anos, já o profeta Isaías tinha descoberto há milhares de anos atrás. Porquê? Porque Deus lhe disse, aproveitem o deserto para se chegarem a mim. A mensagem que Deus nos está a dar é, estás a passar por um deserto, não desistas. Usa o deserto para chegar até mim. O deserto é um lugar propício para nós desistirmos. Essa é a verdade. O deserto é um lugar preparado para nós não conseguirmos sobreviver à tempestade. O deserto é um lugar onde nos amedronta, onde sentimos que não vale a pena fazer nada, onde sentimos que tudo aquilo que já fizemos para trás parece que não vale a pena, todo o esforço, toda a renúncia, toda a dedicação, toda a mudança, parece que não vale rigorosamente nada a pena. Mas também é o lugar propício para nos chegarmos mais a Deus, para percebermos a nossa pequenez, a nossa dimensão minúscula, para percebermos a nossa dependência do Senhor. O deserto serve para isso. Deixa-me contar-te uma coisa que talvez não saibas. Para mim, aqueles que são os 2 livros mais espetaculares na Bíblia são o resultado de um deserto. Talvez não saibas. Um deles é o livro de Gênesis. Sabes quem escreveu o livro de Gênesis? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Moisés não presenciou nada, amém? Senão Moisés tinha que ter milhares de anos e não tinha. Mas Moisés escreveu aquilo que foi ouvindo do bisavô, do tetravô, e que Deus foi sussurrando aos seus ouvidos. E Moisés escreveu o livro de Gênesis. Quando? Nos 40 anos que esteve no deserto. Então, o deserto foi mau? Não. O deserto permitiu que hoje nós tivéssemos um livro espetacular que nos fala sobre tudo o que Deus fez e sobre tudo o que Deus vai fazer nas nossas vidas, que é o livro de Gênesis. Um livro espetacular. Ou seja, Moisés deve ter tido saudades da família, do deserto, dos amigos, deve ter sentido sozinho, mas nunca se sentiu sozinho de Deus, porque Deus ia sussurrando aos ouvidos dele o que ele tinha que escrever. Então, mais um exemplo que o deserto permitiu que algo na Bíblia esteja escrito, de uma forma extraordinária. Porquê? Porque Moisés, mesmo tendo feito a asneira que nós já falámos aqui, não é? Antes, ele não desistiu do chamado de Deus, ele não desistiu daquilo que Deus tinha para ele. E isso é fundamental. E o outro livro extraordinário para mim, que foi escrito também no deserto, é o livro do Apocalipse. O primeiro, vê tu bem, o primeiro e último livro da Bíblia são livros que foram escritos num deserto. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João quando estava exilado ou desterrado na ilha de Patmos. Colocaram-no lá para morrer. E ele podia ter feito o quê? Ok, vou fazer tipo Robinson Crusoe. Vou ficar aqui, ficar amargurado, arranjar um sexta-feira para uma bola, como o Tom Hanks fez, uma coisa qualquer. Mas ele, em vez de fazer isso, ele esteve atento ao que Jesus falava com ele. Então, o que seria um deserto, um lugar para ele estar triste, desterrado, pelo contrário. O que é que ele fez? Ele escolheu um caminho reto para chegar até Deus, que é Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso único caminho para chegar a Deus. E o apóstolo João, o apóstolo do amor, é aquele que descansava, que relaxava no peito de Jesus, decidiu, não, eu vou usar este deserto para fazer algo, para escrever algo que o Senhor me dá. Então todas as revelações que o Senhor nos está a dar, através desse livro, que são maravilhosas e fantásticas sobre o que será o final dos tempos, ele escreveu num deserto. Então, vê
como nós podemos fazer coisas num deserto que ultrapassam aquilo que nós podemos sequer imaginar que nós podemos um dia pensar. Eu não sei se estás a passar por algum deserto. O que eu sei é que se estás a passar por um deserto, podes a partir de hoje mudar a tua postura, podemos a partir de hoje mudar o nosso posicionamento e entender que o deserto não é um lugar para a gente se sentir mal, mas é um lugar para a gente lutar e sair dele, debaixo da direção de Deus. Percebermos é aquilo que estamos ali a fazer. Percebermos que nós podemos fazer um caminho reto para Deus, neste deserto, em vez de andarmos aos zigue-zagues, sem saber para onde vamos, levados pelo vento, para a direita, para a esquerda, e não saímos do deserto. E é isso que o inimigo quer que aconteça. E nós podemos fazer exatamente o oposto. Traçar ali um caminho reto para chegarmos a Deus. Há coisas importantes sobre um deserto e que nós temos que aprender, porque às vezes podemos ter ideias erradas. Infelizmente, na internet da vida, há muito ensino errado sobre a Bíblia. Eu não estou a dizer que eu estou certo em tudo, mas há muita gente que está errada em muita coisa, errada propositadamente, porque tira daí alguma vantagem. E seja ela financeira, seja manipulação de pessoas, infelizmente, nós sabemos que se usa isso. E se dá muito ensino errado com essa intenção. E é importante nós percebermos coisas, nomeadamente, neste caso do deserto, para percebermos que talvez a gente possa ter gravado na nossa mente alguma coisa que é errada. Uma das coisas é que estar num deserto não significa necessariamente que eu pequei e, como tal, eu de castigo estou num deserto. Ou seja, eu semeei pecado, eu semeei coisas erradas e a colheita disso é estar num deserto. Estar num deserto não tem necessariamente a ver com isso. Pode, claro que pode, mas não tem necessariamente a ver com isso. Eu posso ter a vida completamente alinhada com a palavra de Deus, completamente alinhada com os princípios de Deus, saber que não fiz nada de errado e estar a passar por um deserto. Porque nem sempre é o inimigo que me coloca no deserto. Como vimos Jesus, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Porquê? Porque havia um propósito, havia um ministério, havíamos nós. Se Jesus não fosse ao deserto naquela altura, nenhum de nós estava aqui hoje. Portanto, tudo tem um propósito e nem sempre tem a ver com isso. Por isso, se o inimigo ou se alguém te acusar, porque infelizmente às vezes o ser humano é usado, não da forma mais correta, para te dizer, depois de estar a passar por isto, porque isso é o inimigo a usar a boca de alguém para acusar. A menos que Deus dê uma revelação, eu não posso chegar ao pé de alguém e dizer, estás no deserto porque não sei o quê. Claro que nós podemos dizer factualmente, semeaste isto, isto e isto, é bem provável que o deserto seja por causa disso. Mas a probabilidade é uma coisa, a confirmação é Deus que tem que dar. Então nós temos que perceber isso. Estar num deserto não quer dizer necessariamente que eu fiz algo de errado e que estou ali a colher. Aliás, não deixes que essa acusação entre no teu coração, porque pelo contrário, o deserto onde tu estás pode ter sido preparado por Deus para ti. Mas se Deus me ama, porquê é que Deus preparou um deserto para mim? Se tu amas os teus filhos, porque os levas à vacina? Porque é importante, mesmo que seja desagradável, mas o que vem a seguir é importante que passe pela vacina. Quem aqui já deixou crianças, bebés, pequeninos, na creche, nos primeiros tempos, que a gente tinha que virar as costas e eles a chorar? Se a gente não virasse as costas, a gente ficava lá ao lado com eles. Todos nós passámos por isso as primeiras semanas. Não é quando eles são bebezinhos. Quando eles são bebezinhos, podem ir a dormir, aquilo vai. Agora, quando eles têm 4 anitos, 3 aninhos, pai, mãe, não abandones. E a gente tem que virar as costas, porque senão eles não ficam lá. Porquê? É o melhor para eles. Dói. Quem é que passou por isto e a seguir liga logo para lá? Está tudo bem, está tudo bem. E as educadoras de infância, fartas disto, que é todos os anos a mesma coisa. Sim, está tudo bem. Faz parte. São momentos que às vezes são difíceis, mas fazem parte do crescimento. No ano seguinte ele já não chora, no mês seguinte ele já não chora. Então, Deus ama-nos e justamente por nos amar é que muitas vezes nós passamos por um deserto. Porque é no deserto que nós somos provados e aprovados. É no deserto que é um lugar de treinamento e um lugar de tratamento. É no deserto que nós rasgamos o nosso coração perante Deus e nos deixamos das máscaras que muitas vezes temos. É no deserto que essas máscaras caem. Podemos gostar ou não,
Mas é assim que nós somos trabalhados no nosso caráter. Podemos gostar ou não de Deus não fazer de outra forma, mas é assim que nós somos trabalhados no nosso caráter, é assim que nós mudamos. Se Deus fizesse de outra forma, pensa assim comigo, Deus deu-nos uma coisa que a Bíblia nos ensina, que é o livre-arbítrio. A decisão de ir para a direita ou de ir para a esquerda. A decisão de ir para o caminho da bênção ou de ir para o caminho da maldição. Deus diz-nos em Deuteronômio, vai para o caminho da bênção. Mas nós podemos ir para o outro. Alguns de nós, às vezes, vamos para o outro. Há muita gente no mundo que decidiu o outro caminho. E como decidiu o outro caminho, hoje temos o quê? Temos famílias destruídas, temos famílias com dependências químicas, temos famílias com violência doméstica, temos famílias com adultério. Porquê? Porque se decidiu fazer o oposto daquilo que Deus nos ensina. Porquê? Porque o mundo nos vai querendo dizer, essas coisas, isso são coisas do passado. É Bíblia, isso são coisas retrógradas. Nós temos que fazer aquilo que a gente quer e que nos dá prazer e alegria, que nos faz feliz. Eu não vejo ninguém feliz nessas casas. Eu vejo que as pessoas saltaram por cima dos princípios e hoje estão a viver algo que não gostam. Mas isto para dizer o quê? Se Deus, que nos deu esse livre-arbítrio, nos trabalhasse sem nós passarmos pelas circunstâncias e vivê-las, e essa vivência nos mostrar, não, eu tenho que aprender a ser mais tolerante. Não, eu digo que amo o próximo como a mim mesmo, mas eu não olho para a cara do irmão que se senta ao meu lado. Não, eu digo, se nós não passarmos pelas circunstâncias e pelas situações e não percebermos que alguma coisa tem que ser feita e deixarmos Deus fazer em nós, Deus estava a tratar de cada um de nós como se fôssemos um bonequinho amestrado, um animalzinho amestrado, em que Ele dizia, faz assim, e a gente estávamos transformados. Não é assim que funciona. O deserto serve exatamente para nós sermos trabalhados. Outra coisa sobre o deserto que é importante nós registarmos é que o deserto é feito para atravessar. O deserto não é feito para viver lá. Quem vive na Antártida são os pinguins e os leões marinhos e as focas. Pronto, você também tem lá esquimós e não sei o quê, mas se nós formos à Antártida é num passeio. Se nós formos ao deserto do Saara, tens lá os camelos, os dromedários, aqueles lagartos esquisitos e não sei o quê. Não é para nós ficarmos lá. Então o deserto espiritual também não é para nós ficarmos lá. O deserto espiritual é para nós andarmos, atravessarmos e passarmos. Abre a tua Bíblia comigo no capítulo 1 de Gênesis. O Senhor está-nos a querer levar para o outro lado, aqui. E é importante a gente ir lá. O Senhor sabe todas as coisas e a gente obedece. Gênesis 1, verso 26. Diz lá, em Gênesis 1, 26, o seguinte. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora vamos aqui para Gênesis 3. Vamos ver o verso 5 de Gênesis 3, quando a serpente falou com Eva. Já estamos lá? Diz assim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, deixa eu ver se eu consigo. Pensa assim comigo. Deus fez o homem à sua semelhança e conforme a sua imagem, o Espírito, certo? Então, espiritualmente falando, o homem era como Deus, certo? E a serpente aqui está a lembrar a Eva que se ela fizer algo, ela vai ser como Deus. Mas não precisava porque ela já era como Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui em relação ao deserto? Quando nós estamos no deserto, o inimigo vai nos querer vir mostrar que aquilo que Deus diz que nós somos e que aquilo que Deus já colocou em nós, nós não temos. Tal como fez com a Eva. E que se nós acreditarmos nisso, se nós acreditarmos que não somos filhos amados de Deus, que somos filhas amadas de Deus, se nós não acreditarmos que Deus tem um propósito para nós, se não acreditarmos que Deus tem um chamado,
nós vamos ficar presos no deserto. Porque o que o inimigo vai querer dizer é, tu não interessas para Deus, por isso estás no deserto. E nós não conseguimos sair dali e as forças vão nos faltar. Se Eva, quando vem esta frase que diz, serás como Deus, se Eva dissesse assim, se posicionasse e dissesse, eu já sou como Deus, porque Ele me fez à sua imagem conforme a sua semelhança. Naquela altura, a serpente batia em retirada. Mas como ela não tinha a certeza que era aquilo que Deus dizia que ela era, ela deixou que os seus ouvidos fossem cheios de impurezas que a afastaram do percurso que Deus tinha para ela. Então, o que Deus nos está a querer trazer aqui, com este detalhe de o deserto é para atravessar, não é parar por lá, não pares a ouvir o que o inimigo te vai dizer quando estás no deserto. Não pares quando o inimigo te vai dizer, tu não prestas, tu não és capaz, não é para ti aquilo que Deus diz, é para os outros. Não deixes de dar, não deixes e dar os ouvidos a isso. Não emprestes os teus ouvidos à serpente que vai buzinar alguma coisa para te mostrar que tu não és capaz. O deserto não é um lugar para ficar lá. O deserto é um lugar para atravessar. E o que o inimigo quer é que a gente fique no deserto, como os outros ficaram 40 anos e morreram lá, sem alcançar o que Deus tinha para eles. Isso é o que o Senhor não quer que a gente faça, que a gente aprenda a sair desse deserto. Porque quando nós ficamos muito tempo no deserto, quando nós damos ouvidos à serpente no deserto, o que acontece é que às vezes parece que a gente lançou uma âncora e ficamos ali presos. Começamos a criar familiaridades com o deserto, começamos a encontrar coisas positivas no deserto e até temos medo de sair do deserto porque eu não sei bem se realmente eu vou ser aquilo que Deus diz que eu vou ser. Então eu fico ali fechadinho no deserto ou fechadinha no deserto e vou levando com o frio, vou levando com a chuva, vou levando com a tempestade, vou levando com coisa... Mas estou ali porque fiquei ali uma zonazinha de conforto. Eu não me mexo muito, tento respirar baixinho para ninguém me ouvir. Tento não fazer nada e fico fechado ali. E sinto-me cada vez mais abandonado por Deus no meu deserto. E sinto-me cada vez mais sozinho e vou dando cada vez mais ouvidos àquele que tenta que eu não saia do deserto. Que tenta que eu crie raízes lá. O Senhor não nos criou para estar no deserto. O Senhor criou-nos para passarmos o deserto e chegarmos à terra prometida. O Senhor criou-nos para nós cavalgarmos literalmente o deserto, irmos passando, percebermos, oh não, aqui é uma planta venenosa, não vou tocar. E eu percebi, aquilo ali eu não mexo, me faz mal. Oh não, isto é um animal perigoso, então eu não mexo neste, mas neste que é bom eu mexo. Isto eu como, isto eu não como. Isto eu faço, isto eu não faço. Isto eu mudo, isto eu... E como é que eu faço isso tudo? Porque eu vou orando e vou ouvindo de Deus. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou atravessando o deserto, glorificando o Senhor, estando grato por aquilo que eu já aprendi, estando grato por aquilo que eu estou a alcançar. E eu chego ao fim do deserto. Amém? E quando eu chego ao fim do deserto, eu conquisto aquilo que Deus tem para mim. Seja um chamado ministerial, seja uma mudança financeira, seja uma mudança emocional, seja uma mudança familiar. Eu conquisto aquilo onde eu fui ultrapassando cada um dos pequenos obstáculos. Lembram-se quando José foi colocado pelos irmãos numa cisterna? Uma cisterna é um buraco imenso que era cavado. Ele ficou lá e ele não podia sair. Ele estava na dependência, alguém tinha que o tirar de lá. E nós, muitas vezes, parece que estamos numa cisterna quando estamos no deserto. Parece que não conseguimos sair de lá. Mas nós conseguimos sair pelos nossos próprios passos. Amém? Como? Pedindo ajuda a Deus, ouvindo a voz de Deus, não fazendo nada de diferente. E se algum motivo, algum de nós está a criar raízes no deserto, essas âncoras, essas raízes que nos prendem, hoje é o dia de nós cortarmos essas raízes. Amém? Hoje é o dia de nós, espiritualmente falando, dizer, eu não quero mais raízes naquele deserto. Pode ser muito bonito, pode ser muito agradável, eu não quero. Eu quero passar lá. Pergunta para nós, o que é que nos prende nesse deserto? O que é que nos prende? Será que é o medo de sair do deserto? Se é medo, posiciona-te e sai, porque após o deserto é muito melhor que o deserto. A terra prometida é muito melhor que o deserto. A terra prometida tinha aquelas uvas com, sei lá, que eram preciso 20 homens para carregar. A terra prometida tinha coisas, tinha e tem coisas fantásticas. E a tua terra prometida, a minha terra prometida, é muito melhor que o deserto onde nós estamos. É um lugar de passagem, é um lugar para nós avançarmos, não é um lugar para nós recuarmos. Se nós sairmos do deserto, nós vamos encontrar-nos verdadeiramente com Jesus, em vez de vermos aqui uns lives, ouvir um que fala daqui, uma experiência dali, um tempo bom. Não, no deserto temos momentos. Fora do deserto nós temos uma vida com Jesus. E é isso que nós temos que aprender. Mas mais uma vez,
Ninguém te vai tirar do deserto. Somos nós que saímos do deserto pelo nosso próprio pé. Eu há uns anos ouvi um apóstolo conceituado dizer uma coisa que é: nós às vezes tentamos ajudar alguém a sair do deserto e não o devemos fazer. É a pessoa que tem que se esforçar para sair do deserto. Porquê? Porque se nós acelerarmos o processo de saída do deserto, ela pode não ter transformado tudo ainda nela e pode não ter mudado tudo o que tinha que ser mudado. Então, qual é o nosso dever como cristãos? O irmão está a passar por um deserto, ajudar-nos em primeiro lugar em oração e buscar a direção de Deus sobre qualquer outro tipo de ajuda que seja preciso. Claro, sempre em oração. Não deixamos ninguém desanimado no deserto, não deixamos ninguém desmaiado no deserto, mas não vamos fazer ali um atalho para que a pessoa passe mais rápido do deserto. O deserto é algo que nós temos que nos posicionar e sairmos de lá. Mais uma vez, a gente às vezes fica no deserto porque não pensamos nos problemas, não pensamos nas situações difíceis, mas se nós buscarmos no Senhor a força e a direção, nós conseguimos sair do deserto. Eu sei que pode ser difícil, estás a pensar assim: oh, pastor, se soubesses qual é o meu deserto, não dizias isso. Mas eu digo, é uma questão de posicionamento para sairmos do deserto. Porque a Bíblia nos diz isso, não sou eu que invento, é a Bíblia que nos diz. Então, eu vou-nos dar algumas ajudas que a Bíblia nos dá sobre como podermos sair do deserto. Para sair do deserto, em primeiro lugar, nós temos que depender de Deus. Eu não posso sair do deserto só porque eu acho que vou sair do deserto. Se eu não depender de Deus, eu nunca, na realidade, eu até posso achar que atravessei o deserto, mas nunca vou sair do deserto. Eu tenho que deixar de pensar que sei tudo, que domino tudo, que controlo tudo. Tenho que deixar de confiar muito em mim para passar a confiar muito no Senhor. Sabes que muitas vezes quando nós estamos no deserto, as coisas em que nós mais confiávamos, sabes o que é que acontece? Falham. Às vezes nós confiamos nas nossas finanças e precisamos de ir ao deserto para não as ter e perceber que é de Deus que vem o nosso sustento e a nossa provisão. Às vezes temos que ir lá para perceber isso, porque senão ficamos com algum orgulho, com alguma, altivez, achando que somos muito tal. E quando estamos no deserto e vem a noite e começam os animais selvagens a chegar, nós temos que aprender a confiar no Senhor, que é Ele que nos salva dos animais selvagens, Ele que nos salva daquilo que está acontecendo. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós começamos a cortar algumas raízes que nos prendem no deserto. Se calhar muitos de nós têm que estar no deserto porque acham que controlam tudo. A gente põe a máscara, a gente escolhe cada dia da semana a máscara que vai pôr para parecer que está tudo bem. Sabem aquela frase típica do crente? Então como é que vai a vida? Vai ótima. E por trás não está nada bem. Não quer dizer que a gente agora anda a dizer a toda a gente que a vida não está bem. Mas muitas vezes nós não enfrentamos a situação em que estamos e não percebemos que não estamos bem porque não queremos pensar nela. Isso é um deserto onde nós estamos amarrados ali com umas raízes bem poderosas que nos prendem. Outra dica, outra ajuda, outra direção, outra orientação que a Bíblia nos dá para nós sairmos do deserto é vencermos a tentação. Qual tentação, perguntas tu? Jesus foi tentado. Foi ou não foi? E Jesus venceu as tentações. A tentação pode ser, cada um sabe qual é a sua tentação. A tentação pode ser um pecado, pode ser um comportamento, pode ser um vício, pode ser o hábito de apanhar atalhos na vida. A tentação pode ser o orgulho, a falta de perdão. Há tanta coisa que pode ser uma tentação e nós temos que vencer essa tentação enquanto estamos no deserto. Jesus venceu as tentações que o diabo lhe colocou e nós temos que aprender a fazer isso. Seja qual for a tentação, se nós resistirmos, as raízes que nos prendem são cortadas à medida que nós vamos resistindo à tentação. E Jesus resistiu a todas as tentações. Como é que Jesus resistiu a todas as tentações? Em todas elas, Jesus usou a palavra de Deus. Quando o diabo vem lhe dizer, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, portanto devia ter fome. Não é? Quando o diabo lhe vem dizer, se transformar estas pedras em pão, tu podes comer. Jesus não disse assim, manda para lá estas pedras fora. Não. Jesus usou a palavra de Deus e disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi ou não foi? Quando o diabo chega ao pé de Jesus e diz, se realmente és o Filho de Deus, se te atirares dali do alto, os anjos, usando o Salmo 91, os anjos do Senhor te vão suportar nas tuas mãos para tu não caíres.
E o que é que Jesus diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Sempre usar a palavra. E quando a última tentação, o diabo leva a um monte e diz: tudo aquilo que tu vês, tudo na tua vista alcança, eu te darei, se apenas te prostrares e me adorares. E Jesus, mais uma vez, não disse: vai-te embora, não te quero ouvir. Usou a palavra do Pai e disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então, a forma que nós temos, usando o exemplo de Jesus, de resistir à tentação quando estamos no deserto, a tentação de fazer errado muitas vezes alguma coisa, porque já estamos cansados do deserto, a forma de resistir é usar a palavra de Deus. E como é que nós usamos algo? Temos que conhecer. Se eu perguntasse a algum de nós, como é que eu posso usar, sei lá, um aparelho qualquer, imaginem que chegava aqui alguém agora, nos abençoava e dizia assim: vou dar um aparelho XPTO a todos os crentes que estão na Igreja Arca. Entrava aqui uma empresa, entrava aí o Bill Gates da vida ou o Elon Musk da vida, vou dar um Tesla a cada um, imaginem. O que é que a gente a seguir ia fazer? Além de dar glórias a Deus, depois de dar glórias a Deus, a gente ia ler o manual, não é? Porque senão podíamos fazer como alguns que eu já vi nas redes sociais que vão com um Tesla ao posto de gasolina e não encontram o coisinho para pôr a gasolina. Ainda bem que não encontram, senão não era um carro elétrico. Então, nós teríamos que fazer o quê? Ler o manual. Nenhum de nós tira a carta de condução sem fazer um exame, sem estudar. Então, eu, para usar a palavra de Deus na tentação, tenho que a conhecer. Tenho que a ler. Se eu não a ler, eu não a vou conhecer. Isto é, podem dizer que isto é óbvio, mas o cristão, o crente, tem que perceber que eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor para eu conhecer a sua palavra. E esta é mais uma forma de eu resistir à tentação. E por último, mas não menos importante, a terceira forma, talvez mais simples, ou que nos ajuda a quebrar, a cortar essas raízes do deserto, é nós mantermos a esperança no Senhor. Mantermos a nossa confiança em Deus. Independentemente da tribulação, independentemente do deserto ser agreste mesmo, independentemente de eu só ver ali coisas que me fazem mal à minha alma, fazem mal ao meu físico. É manter a esperança em Deus, manter a confiança no Senhor. Foi isso que, durante 40 anos, Josué e Caleb mantiveram a esperança em Deus. E o que acontece é que quando eles tinham 80 anos, eles alcançaram a terra prometida, o Senhor lutou por eles e eles conquistaram a terra prometida. Porquê? Porque eles não perderam a esperança. Eles mantiveram-se fiéis ao Senhor, mesmo no deserto, 40 anos para trás e para a frente. A Bíblia não nos diz em momento algum. Pensa assim comigo. Vão 12 espias à terra prometida. 10 têm medo dos gigantes. Josué e Caleb, não. E dizem, é para ir, é para alcançar, é para conquistar. Era expectável até, naturalmente falando, que durante os 40 anos em que eles andassem no deserto, eles dissessem assim: por causa daqueles 10 parvos, eu estou aqui no deserto, mais uma semana. Mais uma semana, Josué. É verdade, Caleb. Mas a Bíblia não nos diz que eles murmuraram em tempo nenhum. Eles sabiam qual era o propósito que Deus tinha para eles, então eles foram caminhando no deserto. Porque eles sabiam que o deserto não é para ficar, é para atravessar. E a esperança manteve-se ativa em Deus. A esperança manteve-se viva e eles nunca murmuraram. Porquê? Porque eles não se esqueceram do que Deus já fez. Já tinha feito sobre a vida deles. Então, um conselho que a Bíblia nos dá relacionado com este ponto da esperança é: lembra-te sempre daquilo que Deus já fez na tua vida. Por isso é que o Senhor nos ensina na sua palavra que a gente deve trazer à memória o que nos dá a esperança. Não é para massajar o meu coração. Não é nada. Deus já fez tanto milagre na minha vida. O que é este desertozinho onde eu estou agora? Não é nada. Ele vai ser passado? Vai. Porque o Senhor nos vai abençoar. O Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai fazer com que tudo se conjugue para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Então, é isso que nós temos que perceber. Quem tem esperança não morre no deserto. Quem tem esperança não fica ali agarrado no deserto. Quem tem esperança aprende a confiar em Deus. Quem tem esperança lembra-se daquilo que Deus já fez no passado. O que é que Deus já fez na tua vida até hoje? Se eu te pedisse em 10 segundos para tu dizeres, tu nem sabias por qual é que ias começar. Porque Deus já fez tanta coisa na tua vida, na nossa vida.
seja, a gente lembra-se de uma, lembra-se de outra, mas se nós começássemos a pensar, aquilo ia saindo, porque é tanta coisa. E nós não podemos esquecer disso só porque estamos às vezes a passar por momentos difíceis. Deus não nos deixa nunca sozinhos no deserto, lembra-te disso. Deus não nos deixa sozinhos. Às vezes pode parecer, eu posso achar que estou sozinho, eu posso me sentir só e abandonado, mas na realidade eu não estou. Além do seu Espírito Santo que nos guia, nós podemos não saber isso, mas além do seu Espírito Santo que nos guia, nós temos algo ainda também, não vou dizer tão importante como o Espírito Santo, mas muito importante, que é a família, que é a igreja que o Senhor colocou ao nosso lado. Quando nós temos verdadeiramente uma igreja que nos suporta em oração, uma igreja que nos acompanha, uma igreja que nos ajuda, nós nunca estamos sozinhos no deserto. O Espírito Santo de Deus guia-nos e a igreja nos ajuda em oração. A igreja nos ajuda. Cada vez que um irmão, cada vez que uma irmã nos dá um testemunho de um deserto que é ultrapassado, isso edifica a nossa fé, isso traz vida a cada um de nós, mostra-nos o quê? Se Deus pode fazer com ele, também pode fazer comigo. É ou não é? Quando a gente ouve uma situação de alguém que é curado, de alguém que tem uma bênção financeira, uma porta de emprego, o que quer que seja, o que é que nós pensamos logo? Se Deus fez, pode fazer comigo. Então lembra-te, Deus abriu o mar vermelho para Moisés passar. Pode abrir para ti ou para mim. O que é o meu deserto? O que é o teu deserto comparado com abrir o mar vermelho? O que é o meu deserto ou o teu deserto, sem menosprezar nada, comparado com as 10 pragas do Egito? Só por aí. O que é isso? O que é o teu deserto e o meu deserto comparado com Jesus ressuscitar Lázaro? Com Jesus curar leprosos, com os cegos terem visão, com os paralíticos andarem, com a mulher do fluxo de sangue mudar algo que era impossível para a medicina que existia na altura. O que é o teu deserto ou o meu deserto comparado com Jesus na cruz do Calvário a dar a vida por nós? Não é nada. Por muito difícil que seja para nós, mas não é nada. Então, o que o Senhor hoje nos está a dizer é exatamente isso. Queres cortar as raízes, deves cortar essas raízes que te estão a prender no deserto, que te impedem de atravessar o deserto. Parece que às vezes estamos numa lama escorregadia que não saímos do mesmo sítio, andamos e estamos sempre no mesmo sítio. Que a gente possa cortar isso hoje. Não te isoles. Pede ajuda ao Espírito Santo para te trazer visão sobre o que é que eu tenho que mudar. Fala connosco como igreja, como pastores, para nós entrarmos juntos em oração, para nós podermos entender se o deserto realmente é um deserto que tem algum relacionamento espiritual, de alguma coisa que deve ser quebrada a outro nível, seja ela uma maldição familiar, seja ela um vínculo, o que quer que seja, e nós juntos, em concordância, em alinhamento com aquilo que Deus tem para nós podermos avançar. Nós somos juntos muito mais fortes do que isolados. Há uma coisa que nós aprendemos na escola. Nós aprendemos na escola, na aritmética básica dos primeiros 4 anos letivos, nós aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. É ou não é? Mas no mundo espiritual não funciona assim. Quando 2 de nós estamos juntos, nós somos mais do que 2. Somos uma multidão espiritual. Eu e tu juntos não somos apenas 2. Somos 2 pessoas, mas espiritualmente falando, a nossa oração é muito mais poderosa. Porque deixa de ser a oração individual para ser uma oração congregacional, uma oração corporativa. E quando isso acontece, o mundo espiritual é ativado e há alguém que até nem está envolvido contigo nem comigo, recebe uma visita de um anjo, recebe o Espírito Santo que lhe diz, ora por esta causa. Às vezes nem sabe de quem é. E a pessoa ora por essa causa e entra naquilo que se chama intercessão e começa a orar por algo. Então, e nós vamos começando a agregar no mundo espiritual pessoas que se calhar tu nem conheces, que não são desta nação, são de outra nação, mas vão orar pelo teu deserto e pelo meu deserto. Porque é assim que o mundo espiritual funciona. É assim que as batalhas no mundo espiritual funcionam. Por isso a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se tu achas que o teu deserto é por causa de alguém, naturalmente falando, não lutes contra essa pessoa. Ora. Porque a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os principados que atuam nas regiões espirituais. E é aí que nós temos que perceber. Nós, às vezes, focamos-nos em alguém, focamos-nos em alguma pessoa, focamos-nos em alguma situação. E o deserto, quando é um deserto espiritual, vence em oração, vence em posicionamento. Amém. Posso pedir para nós ficarmos de pé, para nós orarmos
para nós podermos terminar. Deixa-me dizer-te uma coisa. Quando o povo de Deus caminhava no deserto, em direção a Canaã, eles várias vezes, está lá, acho que é no Salmo 78. No Salmo 78, acho que é. O povo perguntava várias vezes se seria possível o Senhor fazer uma mesa no meio do deserto. Depois confirmem se é no Salmo 78, eu acho que é. Eles perguntavam se seria possível o Senhor fazer uma mesa no meio do deserto. E Deus surpreendeu-os. Porque eles murmuravam. Eles tinham saudades das cebolas podres que comiam no Egito, diziam eles. E eles colocaram Deus à prova. E Deus surpreendeu-os, porque o Senhor realmente preparou para eles não apenas uma mesa no meio do deserto, mas o Senhor preparou um verdadeiro banquete para eles. Era o maná que não faltava. Deus nunca os deixou passar fome. Aliás, houve uma altura que até trouxe codornizes especial, porque eles diziam que no Egito é que era bom, que não comiam carne há muito tempo. Então Deus dava-lhes maná para eles não sentirem fome, para não sentirem falta de nada. A água no deserto, eles batiam na rocha, a rocha fendia e saía água. Isto é um banquete. Se tu fores para um deserto hoje, não tens água para beber. Mas Deus, mais do que uma mesa, o Senhor fez um banquete para eles. Durante o dia havia uma nuvem de fogo, de fumo para os proteger do calor abrasivo do sol. Hoje não tens. Vai para o deserto do Sara, andas ao sol e morres ao fim de umas horas. E à noite o Senhor tinha uma coluna de fogo, não só para os aquecer, mas também para afugentar os animais selvagens. Eles não chegavam ao ajuntamento onde o povo estava. Então, esse mesmo Deus que fez isso nessa altura é o mesmo Deus que não te vai deixar morrer no deserto. Esse mesmo Deus vai trazer um banquete para ti no deserto. Enquanto estás a ser provado, vais vendo em pequenos detalhes como o Senhor prepara uma mesa para ti, para que não te falte nada do que é necessário para tu viveres. Podes achar que é difícil, porque o deserto é difícil. Podes achar que está complicado, mas o Senhor vai-te fazer pequenas coisas. Então, não desprezes os pequenos, grandes milagres que o Senhor vai fazendo enquanto tu estás no deserto. Repara nos detalhes das coisas que vão, que parece que sem saberes como, e não sabemos mesmo, o Senhor vai colocando. O Senhor coloca esta pessoa para guardar, o Senhor coloca esta pessoa para abençoar, o Senhor abre esta porta daqui, o Senhor fecha aquela dali que era má. O Senhor vai fazendo pequenas coisas enquanto nós estamos no deserto. Exatamente para quê? Para nós percebermos que nós somos guardados por Ele. Porque o que o Senhor quer, o que é importante para nós, enquanto nós estamos no deserto, é que nós possamos adorá-lo. O que é que o Senhor mandou Moisés dizer ao faraó? Quando o Senhor diz, vai ao faraó, que ele deixa o meu povo ir para que me adore. Porque o Senhor sabe que quando nós o adoramos, o céu de bronze que pode estar sobre as nossas vidas não fica mais. O Senhor sabe que quando nós o adoramos, por maior que seja a dificuldade, nós estamos a lutar com uma arma de guerra mais poderosa que há. Não é a bomba atómica, não são os drones, não é nada. A arma mais poderosa de guerra é a nossa adoração. Então, se nós estamos no meio do deserto e nós adoramos e nós glorificamos, eu digo-te uma coisa muito honestamente, é difícil o deserto ser mais forte do que nós. Nós vamos cortando essas raízes, nós vamos avançando. Amém? Então, não pares de orar, não pares de adorar, como dizia a nossa amada pastora Ludmila Ferba, que já não está entre nós. Não pares de adorar, não pares de orar, porque o Senhor está a olhar por nós. Amém? Então podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor meu Deus, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos nesta manhã, Senhor. Eu oro, meu Pai. Eu oro por cada circunstância adversa onde nós podemos estar a passar. Eu oro por cada circunstância complicada, meu Deus. Eu oro por cada deserto onde cada um dos meus irmãos se encontra. Meu Deus, para que hoje não te peço para que tires nenhum de nós do deserto, mas te peço para que nos ensines a atravessar o deserto.
ensina-nos a cortar essas raízes, seja a falta de esperança, seja a tentação que às vezes nos leva para lá, Senhor, seja o não entendermos a importância de termos de ser tratados, mas eu oro, Senhor, para que o Teu ensino venha sobre as nossas vidas. Senhor Espírito Santo, nos mostra que não há atalhos, nos mostra que não há subterfúgios, nos mostra que não há formas diferentes de fazer, é caminhar para atravessar esse deserto. Eu oro, Senhor, para que nos dês força, para que não nos falte, Senhor, o Teu ânimo, para que não nos falte o Teu vigor, e independentemente das circunstâncias adversas, mesmo em meio à tribulação, nós possamos caminhar nesse deserto, glorificando o Teu nome. Senhor, nós Te adoramos, Deus. Nós muitas vezes não sabemos como fazer, nós muitas vezes ficamos com medo. Então, Senhor, eu Te peço, se há medo nos nossos corações, se há receio do desconhecido, se estamos a tentar ficar confortáveis no deserto porque não sabemos o que vem a seguir, eu oro para que esse medo saia dos nossos corações no nome de Jesus, Deus, e que nós possamos enfrentar as adversidades, para nós termos confiança. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta a nossa fé no Teu Filho Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor, nesse sangue que nos cura, nesse sangue que nos redime, nesse sangue que nos lava, nesse sangue que nos salvou. Deus, para nós podermos avançar para aquilo que Tu tens para nós. Pai, eu oro para que nenhum de nós regrida, para que nenhum de nós se assuste com o deserto onde está a passar, mas pelo contrário, nós possamos usar esse deserto como um degrau que nos leva para mais perto de Jesus. Senhor, nos ajuda a adorar-Te, nos ajuda a orar esta manhã, Senhor, como convém, nos ajuda a podermos, de uma forma mais clara, Senhor, podemos adorar o Teu nome, glorificar-Te com tudo o que nós temos, com tudo o que nós somos. Reina em nós, Senhor. Enche-nos da Tua vida. Senhor Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração a Ti. Vem mudar em nós o que tem que ser mudado. Vem trazer mudança, vem trazer alteração. Vem nos mostrar, Senhor, se estamos a fazer alguma coisa de errado. Vem nos mostrar se há ensino errado que nós estamos a vivenciar e à conta disso, Senhor, nós estamos a fazer alguma coisa que não nos leva para perto de Ti, mas pelo contrário, nos afasta da Tua presença. Senhor Espírito Santo, Te damos total liberdade para nos ministrares enquanto Te adoramos, enquanto Te glorificamos. Vem sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor.